Sejam muito bem-vindos ao Pode Jogar. Estamos aí no nosso 8º episódio, né, Felipe? É isso aí, meu. Passa rápido. 8º episódio. Passa rápido. Galerinha forte que vem, né? Só história boa, só gente boa, né? Só história boa, só gente boa. Só gente da cidade. Quando tu recebe a ficha técnica desses caras, como é que fica? Fica como? Pequenininho, né? A gente fica pequenininho, os caras cheios de história, cheios de... Pô, é só gente grande, né? Só gente grande, graças a Deus, só gente grande. Vamos fazer um podcast que a gente tá com feeling. Pô, mas quando vem os convidados, né? Sim, cada podcast a gente aprende uma coisa nova, alguma... E muita coisa, né? Fora o conhecimento, né? Caramba, é muita história. Se diverte. Bom demais, bom demais. E hoje é mais resenha. Sem dúvidas. Mais resenha. Vamos, antes de chamar aqui a ficha técnica do nosso convidado, fala aí das nossas redes sociais. Faz o favor, né, gente? Segue a gente aí no Instagram, é o Pode Jogar Podcast, @ né, Pode Jogar Podcast. Tem também o YouTube. O YouTube da TRFM TV, né, André? Isso aí. E do podcast, Pode Jogar. Segue a gente, ajuda a gente está começando, né? Estamos começando aí tentando trazer um pouquinho de entretenimento para vocês e espero que vocês estejam gostando, né? A gente aqui podendo jogar e vocês podendo seguir, curtir, né? Isso aí. Fazendo aquela resenha. É isso. E agora vamos para o nossa ficha técnica conhecer a fera de hoje. Rapaz. Esse daí mora no meu coração. Fera braba. Aprendi, conheci e só vivi aprendendo com esse cara. É mesmo? Gente muito boa, né? Muito boníssima. Tá aí na telinha. Olha aí, nosso excelentíssimo Marcelo Rocha. Ele mesmo. Marcelo Aragão Rocha, casado com a dona Cristina Mosqueira Rocha, a patroa. Dona Cristina, um beijo pra você, tudo de bom. É isso. Locutor, apresentador, repórter, narrador esportivo, jornalista, professor de história e sociologia, 39 anos de carreira. Cara, esses currículos... Quase nada, né? Quase nada. Pô, que ele era professor, eu não sabia não, rapaz. Essa história vamos aprofundar agora. E Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por disponibilizar aí tempinho pra estar aqui fazendo essa resenha com a gente. Rapaz, olha só, vocês dois... Eu vou ficar rasgando cedo aqui, não. Felipe eu já conheço... mas é de muito tempo também. Muito tempo. De pequeno. De pequeno, muito amigo da família do Felipe também. Sim. E aí depois eu fui encontrar com o Felipe aqui na TRFM. É isso aí. O André, rapaz, eu fui diretor do Clube com Maria, né? E o André trabalhava... Tá lá ainda, André? Tô lá. Tá, joga nas 11, né? e aí lá a gente começou a ter um grau de intimidade. E tu sabe que ainda... eu não sei se foi no período da faculdade, eu sei que eu com essa questão de informática, eu sou um zero à esquerda, eu sou um analfabeto tecnológico. E na oportunidade, o André me recebeu na casa dele para fazer um trabalho, me ajudar. Aliás, quem fez foi ele, não fui eu não. Foi ele que fez. Eu só dei a ideia, levei o material e o André me apareceu com a coisa pronta. E dali a gente fez uma amizade tão grande, tão bacana. E eu sou um admirador do André já de muito tempo. A partir daí a gente foi estreitando isso. Então eu acho o André assim um vencedor, como você também, Felipe. Quando a gente vê você, né, molequinho, né? E hoje está aí, né, galgando espaço. Isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana. E assim, dentro da carreira profissional, né? Eu não sei se eu estou pulando etapa, né? Mas eu comecei mais ou menos assim, como o Felipe, como o André. André dentro da área tecnológica, o cara é bom pra cacete. E é dançarino também. Vou arrumar um vídeo dele dançando aí pra gente mostrar esse podcast. Isso não acontece mais. Vou arrumar aí. Mas né? Tem que um mostrar passinho esse lado, dá, um passinho vai, né? A gente dá um jeito. É igual andar de bicicleta, filho. Não tem jeito. Nada muito arriscado, senão a coluna fica. Não, isso é um problema. Cuidado. Mas assim... Mas a gente começa dessa forma, né? Sim. Porque eu já comecei a trabalhar muito cedo e sempre trabalhei em escritório de contabilidade. Eu fui boy de escritório na época que existia o boy, né? Sim. E fui boy de escritório por muito tempo, até tentar a vida na Marinha, onde não deu certo, né? E eu fui parar na comunicação de uma maneira muito sem querer querendo, né? Porque eu trabalhava numa papelaria
E naquela época vendia-se tudo, materiais de papelaria. A gente ia, no caso, era a saudosa Papelaria Candeia, né? E a gente fazia visita aos escritórios de contabilidade para vender caneta, lápis, as guias que antigamente eram todas prontas, uma longa história. E eu comecei a ir na rádio Ativa FM, né? Para fazer venda. E ali, aliás, eu vou dizer mais, eu entrei na Papelaria Candeia no lugar de Marquinhos Barbosa. Eita! Ele que arrumou um emprego para mim. Não sei nem se ele lembra disso. Mas foi ele que arrumou esse emprego para mim. E eu comecei para vender na rádio, né, entregar o material. E lá eu conheci a Ângela, que era responsável, né, pela gestão da emissora. E um dia a Ângela, Marcelo, tu é meio solto, né, e tal. Comunicativo. Comunicativo. Então, tu não quer fazer um teste, não? A rádio ainda estava naquele processo de... só tocando música, que chamava antigamente experimental, fase experimental. Teste. E eu fiz um teste na rádio, né? E acabei passando, né? E dali eu comecei como locutor folguista, né? Tinha muita fera também, né? O Marco Antônio, que é meu padrinho de casamento, né? Sim. Que trabalhava, era da TV Cidade. Sofredor, né? botafoguense. Botafoguense. Né? Que é o meu padrinho de casamento. Gente boa, gente tinha o Nélio Brown, Valéria Soares, Alfredo Soares. Então era um time de Gustavo Moraes, né? Que depois foi pro Rio de Janeiro. Cara, era uma galera... Só os pequenos, então, né? Não, eles eram os pequenos, eu era o bagrinho, bem bagrinho mesmo. E aí eu fazia folga desses caras e foi uma experiência muito boa. Dali eu fui para Santa Catarina, recebi um convite para ir para Santa Catarina, numa época que muita gente saiu da Rádio Ativa para ir para Rondonópolis. Caramba. Eu tive a oportunidade de ir para lá. E na época a Rosana Moraes foi, enfim. E eu acabei indo para Santa Catarina, né? E saí dessa vida de disque jockey para ser locutor de dona de casa. Então eu apresentava o programa para dona de casa. Mas foi o primeiro contato com a locução foi aí? Foi na Rádio Ativa. Foi na Rádio Ativa, que era o disque jockey, que a gente chamava antigamente, né? Eu tive a oportunidade também de ter uma experiência muito legal, não como profissional, mas como aprendendo mesmo na Rádio Cidade, né? Na época do Cacá e do Mansur. E o Cacá foi o meu tutor também no rádio, né? E realmente foi muito bacana. E depois eu fiz um curso na extinta faculdade da cidade, que era lá na Lagoa. Enfim, então ali eu fui sempre me aprimorando naquilo que eu resolvi, que era ser locução. Quer dizer, eu queria ser marinheiro, cara. Nada a ver, né? Completamente oposto. Pra ficar lá no megafone, dando aviso comunicado. Caramba. Mas pô. É o destino, né? Mas aí o Marcelo se encontrou nessa parte aí da locução, né? Uhum. E pulou já como apresentador. Sim. Apresentador de programa de dona de casa, dava receita de bolo, falava das novelas e tinha era a Sociedade Rádio Blumenau. Aqui disque jockey, né? Anunciava música, aquela coisa, e da hora, e o pessoal ligava e fazia um programa chamado Madrugativa, né? Que era a época da Big One, então aquilo de noite bombava, tinha uma audiência legal, porque tinha ali na frente, embaixo da Big One, tinha um Beer Night ali, a galera ia pra ali, era um point que ficava ligado na Rádio Ativa, que era um sucesso. Caramba, como a Tere FM entendeu? Todo mundo ouvia. Então, aquilo ia à madrugada, então, bacana. Então, ali eu era folguista e fazia o programa Madrugativa. Legal, e ali a gente era bem ouvido. Mas essa dona de casa, eu cheguei lá, era uma rádio AM, quer dizer, totalmente... Outra vibe, né? Total. Como é que era? Rapaz, olha só, a gente chegava lá, quando eu cheguei lá, primeiro, assim, o espanto, né? Uhum. Porque hoje essa onda de música sertaneja, que tá no mundo inteiro, né? Aqui no Rio não chegava. É verdade. Não chegava. É verdade. E eu cheguei lá me estranhando com aquilo tudo, né? Então era uma época que, pra mim, pra quem saiu do disque jockey, né? Que tocava as músicas pop rock, nacionais e internacionais, eu chego lá, me deparo com Christian Ralph, Joaquim Emanuel, sabe? Mundo, Milionários, né? É Rico. Então, assim... São coisas ali da região, né? E mais o gauchesco.
Porque lá tinha uma influência muito grande da música gaúcha. Sim. Porra, pra mim aquilo era um sacrilégio, cara, porque eu sofria demais, porque eu gostava de Legião Urbana. Mas eu tinha que tocar Joaquim e Manuel, entendeu? Então, mas foi uma experiência muito legal. Então a gente tinha um programa pra dona de casa, né? Então... e era um programa chamado Cidade Alerta, caramba, que coincidentemente depois apareceu um programa com a Cristina Rocha, que não tem nada a ver com a minha mulher, que era na TV, não sei se era no SBT, alguma coisa assim. Ela até hoje é apresentadora de TV. Começou também com o programa Cidade Alerta. O Wagner Monte chegou a apresentar, isso aí. Mas não tinha nada a ver com o programa que eu apresentava na Rádio Blumenau. Né? E ali era a música para dona de casa. E agora, minha amiga, você vai ouvir Joaquim Manuel, Boate Azul, Rádio Blumenau, de bem com você. Era uma coisa mais ou menos assim, né? Legal, legal. E era muito bom, cara. Foi uma experiência muito legal. E, assim, foi muito... me enriqueceu demais. Sim. Em todos os aspectos. Eu imagino. Em todos os aspectos. Imagino. Não só o profissional. Muito bom, mesmo. Marcelo. Mas aí o seu retorno aqui para a Terê. Pois é. Foi muito bom em todos os aspectos, inclusive de vida, porque quando eu fui nessa primeira vez, eu trabalhei 2 anos. Sim. Lá em Blumenau, e nesses 2 anos, cara, teve uma fase razoável e teve uma muito ruim, de dinheiro, né? E naquela época, não tinha tecnologia como é hoje, era telefone de fichinha, né? E meu pai, eu ligava para casa aos domingos à noite, depois das 10 horas, que era mais barato, né? Para ligar a cobrar, né? Era assim que funcionava. E era quando eu dava, mas eu nunca disse que estava ruim. Isso foi que ano, Marcelo? Rapaz... Lembra assim, mais ou menos? Sei lá. Eu não lembro. Rapaz, acho que eu não lembro nem quando eu casei, acho que foi 83 e 80. Fala isso não, cara. Em 80. Não, eu sei que eu tenho 36 anos já de casado, mas assim... Foi anos 80, iníciozinho, final dos anos 70, 80. Sim. Né? Meados. E aí era muito ruim, eu morava numa casa sozinha, pelo menos isso a rádio pagava, mas eu morava sozinho numa casa enorme de madeira, ela tem muita casa de madeira que eu instalava a noite inteira. E na época, só que o dinheiro era, né? Sim. Era muito ruim. Então era miojo no almoço, miojo no jantar e vambora. E assim, foi realmente uma situação muito complicada, financeiramente falando, para mim. Mas foi de um aprendizado muito grande. Até que um momento eu joguei a toalha, não aguentei e vim só com o dinheiro da passagem, né? Mas foi muito enriquecedor. Pode ter certeza que de vida foi. Eu tinha uma faixa, eu tinha o quê? Eu saí, foi na época que eu tentei a Marinha, então eu tinha 19 anos, quer dizer. Então são 41 anos aí nessa brincadeira, né? Atrás, então, onde um período assim que, porra, eu ia de ônibus, né? Aí eu vim aqui nesse período de 2 anos, eu vim 2 vezes em Teresópolis e eu não sei, ainda estava namorando nessa época, então eu ligava para casa da minha namorada, que é a minha esposa, e a gente se falava por telefone, né? E assim era. Então, foi uma experiência assim, de vida boa, mas ao mesmo tempo doída, né? E deixa eu perguntar, quando entrou a parte esportiva na locução, na TV, na tua vida? Muito bom, cara, a pergunta. Eu vim de lá, não fazia esporte. E quando eu vim de lá, aí eu vim, porra, arrebentado, né? E aí eu tive uma oportunidade que me foi dada, quem tem padrinho não morre pagão, conhece o ditado, né? E, por acaso, eu sou sobrinho do Heitor Rocha, falecido, saudoso Heitor Rocha da Rádio Teresópolis, né? Que era uma mala danada, né? Mas era meu tio. É a pessoa que me ajudou nesse momento, porque eu estava desempregado. E eu me reporto também, hoje, muito claro, porque eu fui fazer um teste na Rádio Teresópolis e eu não passei no teste. Eloy De Carlo me reprovou no teste. Pô, Eloy. Pô, Eloy. Mas, ao mesmo tempo... o meu tio, o Heitor, ele tinha o programa dele e ele era o programador da rádio naquela época, né? Tinha programação toda pronta. Era o Felipe Abreu da época. Isso aí, é isso aí. E aí, rapaz, o que aconteceu? Um dia à noite, de 10 à meia-noite, num sábado, né? Aí meu tio pegou e falou, hoje tu vai fazer o programa sozinho. Aí eu falei, cara, isso vai dar ruim.
Não, eu já tinha experiência de Blumenau, mas assim, isso vai dar ruim, porque eu tava fazendo... Como é que eu vou fazer um programa escondido? Não tem como. Ao vivo? Não tem como. O homem falou não, né? Aí quando deu, eu comecei a fazer 10 horas da noite lá, não me lembro o nome do programa, anunciando música, dando hora, aquela coisa toda. Quando deu 11h30 da noite, quem é que entra na Rádio Teresópolis? Eloy de Carlo. Eloy entrou, pô, minha voz é uma voz de taquara rachada. Então, às vezes a gente ganha alguma coisa... na maneira de comunicar, porque a minha voz não é uma voz padrão. É verdade. Né? Então, Eloy, 11h30 da noite, falou, quem te autorizou a ficar aí? Pô, eu gelei, né? Aí eu falei, olha, eu vou ter que falar, mas eu sei que ia dar ruim e tal. Foi o Heitor. Não tem problema. O que você vai fazer depois da rádio, agora? Aí eu virei e falei assim, olha, eu vou para casa. Aí ele falou, não, eu tô separando um negócio ali, tu vai comigo. Eu vou pra onde? Aí ele falou, eu tenho um show pra fazer lá em Casimiro de Abreu. Caramba. Naquela época da Rádio Mundial, eles faziam aquela e tal. E você vai comigo, porque tu vai trabalhar de DJ pra mim lá. Eita. Aí eu falei, então tá legal. Aí, vambora. Aí entrei dentro do carro, fui embora com ele pra lá. Nisso, eu nem cheguei a fazer o trabalho de DJ, porque chegou lá, tinha um cara e acabou fazendo, e eu fui junto com ele, fiquei ali de meio que ajudando, aquela coisa toda. Quando a gente voltou no caminho, ele virou e falou assim, olha, a partir de segunda-feira você começa no Toque Sucesso, porque o Pedro Felipe está saindo para trabalhar na Rádio Tupi, e você começa a estreia segunda-feira no Toque Sucesso. E aí eu fui pro Toque Sucesso, e ali eu fiquei mais 2 anos. E fiquei mais 2 anos ali. E aí nessa época foi... Aí brotando mais gente na vida da gente, né? Quer dizer, a gente foi aparecendo muita gente boa. E aí, quer dizer, o Heitor me ajudou, meu time me ajudou, e o Eloy, que eu pensei que ia me quebrar, né? Ele acabou também me ajudando. Você dobrou ele, né? Eu fui contratado ali para a Rádio Teresópolis. O rádio esportivo veio da seguinte forma. Quando eu entrei, eu sempre gostei muito de esporte. E sou um aficionado por esporte. Eu dormia com rádio de pilha ligado. Então eu via todos os programas, desde garoto, todos os programas de esporte de rádio eu ouvia. Ponto. Aí o Lipe pegou, pô, tu não quer fazer um estágio aqui e tal? Eu falei, então tá, o Lipe que te convidou, né? Sim, mas ele já me conhecia, porque ele conhecia muito meu pai também e tal. E eu comecei ali com o Zé Carlos Lipe na Rádio Teresópolis. E um dia, num jogo, me botou para trabalhar de repórter de campo. Então, era Carminho do Pacheco, o narrador principal, e Henrique Vilauba era o segundo narrador. E no dia, não sei o que houve, o Carminho cantava na noite, né? E ele ficou afônico. E o Henrique não pôde ir. Eita. E eu, quando eu cheguei no Campo Teresópolis para fazer o jogo, eu não me reporto qual era o jogo, quando eu cheguei para fazer o jogo, eu ia trabalhar de repórter, era eu e Vicente Donato. Eu cheguei para fazer, ele virou para mim e falou assim, tu hoje vai narrar o jogo. Aí eu falei, cara, eu nunca narrei jogo na minha vida. Aí ele pegou, mas eu também não. E hoje eu não tenho nem Henrique, nem coisa, o único que pode dar jeito disso aí é tu. Dá um jeito aí e vê o que tu faz. Eu falei, então tá bom. E narrei o jogo. Eu, particularmente, eu acho que ficou muito ruim. Mas assim, aí de repórter eu já tinha tido a experiência de algum tempo, quando eu entrei na Rádio Teresópolis trabalhando de repórter, mas foi logo assim na sequência, eu já comecei a narrar. E aí o Carmindo achou que eu fui muito bem, né? Aí o Carmindo com esse negócio de tocar na noite e tal. Aí um dia ele virou para mim, mas passou muito tempo também, não sei se nem se passou um mês, ele virou, Marcelo, eu acho que tu tá pronto, cara, eu tô na hora de parar e tal. Caramba, você segue tua vida aí e vai embora. E aí eu virei narrador esportivo ali naquele momento e apresentando o programa com o Zé Carlos Lipe, foi minha vida. Aí foram uma brincadeira de 33 anos que a gente teve, né? Junto, cara. Isso, e sempre foi muito fácil, sempre foi muito fácil para você fazer um improviso? Cara, eu acho que sim. Quando eu era garoto, cara, eu era danado de contar piada. E eu era um moleque sanhado. Aí eu contava muita piada. Eu me lembro que naquelas reuniões de família, minha família tinha aquelas reuniões de família, cara, juntava a roda de velho em volta para ouvir contando piada. E eu gostava muito de aprender piada também. E eu contava. Eu acho que essa questão do improviso, ela vai se amplificar exatamente com a narração esportiva.
Cara, a narração esportiva te dá muito essa coisa de tu ter que improvisar. Jogo, né? Principalmente em rádio, né, Marcelo? Pois é, porque quem está do outro lado, você tem que fazer o cara entender aquilo que você está tentando passar para ele. Quer dizer, é ele ver o que você está narrando. Tem que dar muito mais detalhe, né? Então, assim, é muito legal. E assim, eu acho que essa soma de coisas, né, me deu esse feeling desse improviso. Eu vou embora. Eu assim, eu nunca passei aperto nessa questão, assim, de dar a volta e sair. E vi de trabalhar com o Zé Carlos Lippe, cara. O Lippe colocava a gente cara enrascada, que era brincadeira, né? E a gente junto e, pô, era uma coisa mesmo. Ali não era uma parceria de dois profissionais, não. Ali era uma coisa de pai e filho, era uma coisa que era extra classe, entendeu? Era extra classe, era muito bacana. Não, isso daí eu pude acompanhar, né? Todo mundo, tive essa felicidade de acompanhar você, o Lippe, né? Peguei até a fase junto com o Rodrigo. E o apoio, né, que vocês sempre deram à cidade, né, ao esporte, a trazer a informação. Sempre foram referência na cidade. Sem dúvida. Relacionado ao esporte, a gente via, né, com a vontade, o carinho e a atenção ali, a dedicação que vocês faziam essa matéria, essa cobertura. Mas ainda no improviso, o lado de ser o Marcelo professor de história e sociologia, também foi no improviso que tu caiu nessa questão? Cara, foi planejado? Não. Eu virei professor por acaso. Rapaz, eu estava atrasado com relação ao estudo, né? Porque a gente trabalha em rádio, cara, você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem de manhã, não tem de tarde, não tem de noite, ainda mais com o esporte. Porque o esporte, ele funciona assim. Ele acontece quando? À noite, né? Sempre na hora do lazer de alguém. É isso aí. Não é verdade? Exatamente. Então, é o sábado, é o domingo, é o feriado. Então, é quando acontece. Ponto. Aí, cara, eu não consegui fazer faculdade. Até que eu tive a oportunidade de trabalhar no Pedrão, né? Ainda por ocasião do governo do Tricano. Foi isso mesmo. Eu fui para o Pedrão, o secretário era o Demerval Casimiro, e aí eu fui trabalhar no esporte com ele, né, por uma indicação do Roberto Petro. E lá eu fiquei 13 anos. Caramba. Trabalhando. Passei de um governo para o outro, fui indo até o governo Jorge Mário, que aí mudou toda a filosofia da coisa, é uma longa história. Só que foi a oportunidade também financeira de eu poder arcar com a minha faculdade. Porque eu não poderia mais fazer uma faculdade pública, porque eu teria que me dedicar integralmente à faculdade. Então eu tinha que fazer paga. E aí foi uma situação que, à medida que os anos foram passando, também fui melhorando financeiramente, crescendo de cargo, né, dentro da Secretaria de Esporte. Só não cheguei a subsecretário e secretário por questões políticas, mas isso aí não vem ao caso. E a gente acabou tendo a oportunidade de pagar. O que eu vou fazer? Bom, comunicação. Comunicação, eu não vou ter como fazer comunicação. Até porque eu sou do tempo que, para ter o registro de jornalista, né, ainda não tinha sido feito a regularização da Faculdade de Comunicação. Então, a gente é como se eu fosse um jornalista leigo, mas eu tenho um registro de jornalista profissional. Né? Então, assim, eu consegui o meu registro, tanto de radialista, porque eu sou sindicalizado até hoje no Sindicato dos Radialistas, como sou também no Sindicato dos Jornalistas, até hoje, inclusive na Abrace, né, que é e de cronistas esportivos também. Os cronistas esportivos até deixei de pagar um pouco, me afastei mais, porque eu parei de ir para Rio de Janeiro, parei de fazer os grandes jogos, né, e fiquei mais centralizado dentro do local, e aí eu larguei a Associação Brasileira de Cronistas Esportivos. Mas eu tenho o Sindicato Nacional dos Jornalistas, registro, inclusive, em tudo. Pronto. Aí o que eu fui fazer? O que eu gostava? Cara, eu sempre gostei muito de história. História. Gosto de contar a história da cidade, o bairro onde eu moro, história do Brasil, tanto que eu fiz depois uma especialização em história do Brasil. E eu falei, cara, tá aí, vou fazer uma faculdade de história. E aí fiz a faculdade de história. Cara, eu virei professor assim. Quando
antes do estágio um pouco, me surgiu a oportunidade de eu dar aula num pré-vestibular. Cara, eu vou encarar isso aí. E aí eu gostei. Pô, o negócio é bom, é legal. A galera reagiu bem. Aí eu dava tempo de eu conciliar minha vida. Trabalhava no jornal, trabalhava na rádio ou na TV, depois aí vou dar aula, não sei o que, foi indo. Aí minha mulher professora sempre, minha mãe professora sempre, né? Por que tu não faz o concurso para dar aula, não sei o que? Aí eu fui abrir o concurso do Estado, eu fiz o concurso do Estado e passei. E tô lá até hoje. Então, muita gente não sabia porque quando eu passei no concurso, eu fui trabalhar em Laje do Muriaé. Caramba. Lá no noroeste do estado, né? E lá eu fiquei 2 anos. Então, eu ia lá uma vez ou 2 por semana. Quer dizer, na verdade, eram 2, eu ia num dia e voltava no outro, trabalhando na TV. E depois eu consegui uma transferência para Teresópolis, sempre trabalhando no interior. Então, eu nunca tive o rótulo de professor, né? Porque eu trabalhava na minha. Hoje não. Hoje muita gente sabe. Hoje eu estou trabalhando no SEJA, né? Minha matrícula eu levei para o SEJA, que é um sistema bem legal de educação, né? Trabalho por módulos. Enfim, trabalho no Edmundo Bittencourt também. E trabalho no Colégio Coronel João Limões já há 8 anos também em São José do Vale do Rio Preto. Então, assim, a minha vida caiu assim por acaso. Foi como eu queria ser marinheiro, virei radialista, entendeu? Então, eu queria ser historiador, virei professor. Aí fiz uma outra capacitação que me deu a habilitação para também ser professor de sociologia. E aí, vamos embora. Estamos tocando a vida da gente. Figura, cara, professor do Eu sou ruim pra cacete. É ruim do Eu sou ruim. Eu sou ruim. Eu sou exigente. Ruim como? Cara, olha só. É ruim? Porque... De maneira peculiar. Não, pois é. Cara, eu vou dizer uma coisa assim. Eu sou muito parceiro de aluno. Porque eu, quando estudei, quando era garoto, eu era o cão chupando mano. Entendeu? Eu era bagunceiro mesmo. A única coisa que eu nunca fiz na minha vida, nunca, nem pensava em ser professor, foi desrespeitar professor. Eu nunca desrespeitei professor. Entendeu? Às vezes eu me cedia, às vezes porque eu era um cara mesmo acelerado, entendeu? Eu tava sempre ligado no 220. Então, eu tinha essa coisa, mas eu também eu jogava, eu queria ajudar, tinha festa, eu queria ajudar a fazer, eu estava envolvido em todas as ações das escolas. Sempre gostei disso, né? E hoje eu sou chato no seguinte, a hora que, peraí, eu tenho um conteúdo, eu tenho um roteiro para seguir, eu tenho que passar aquilo porque eu sou cobrado. Né? Então, nessa hora é a hora que eu sou chato. Então, meu irmão, não pode telefone. Eu sou o rei do celular. Não pode telefone celular. Pomba. Entendeu? Aqui tem que ser pomba, né? Então, pomba. Sabe qual é? Então, aquela hora para mim não dá. Mas, ao mesmo tempo, acabou aquilo ali, eu dou aquela flexibilizada, eu brinco com o aluno. Eu fico feliz quando eu ando na rua e o aluno vem, conversa comigo. Às vezes eu nem lembro. Pô, professor, tá lembrado de mim? Eu falei, pô, irmão. E eu sou um bom fisionomista. Eu sou péssimo para nome, mas eu sou um bom fisionomista, mas às vezes eu não lembro. Né? No ano passado, eu cheguei a estar com 680 alunos. Como é que eu vou guardar o nome dessa galera toda, né? Esse ano eu estou mais tranquilo, né? Eu estou meio sabático, né? Você não tem me visto em campo, você não tem me visto na quadra. Eu estou mais sabático, estou mais em casa e tal. E diminuir um pouco o fluxo. Mas eu acho assim, eu não sou o melhor dos professores, não, mas eu sou muito amigo de aluno. Eu sou amigo de aluno, porque eu sei o que eu fui. Então, o cara ser bagunceiro para mim não tem problema. Eu só não quero que atrapalhe no momento que eu esteja, porque eu sei o que é atrapalhar um professor no momento que ele quer fazer a aula dele. Porque eu fui assim, entendeu? Mas eu tenho tempo para tudo. Então, eu acho que nesse aspecto da convivência com os alunos, eu acho que eu sou legal. Mas, ao mesmo tempo, eu sou ruim. E nesse período aí dando aula e de forma conjunta com a parte da locução, o trabalho aí na reportagem, já chegou a trazer um pouco desse Marcelo locutor, apresentador para dentro da escola, para alguma dinâmica? Vou te contar uma. Então manda aí. Rapaz, uma vez eu dava aula, eu ainda estava trabalhando em escola particular no CPT. Ali tinha o ensino médio no CPT, então a história era comigo. E aconteceu isso aqui vai dar uma porra, né? Isso aqui tá uma porra. Aí aconteceu naquela semana. Do livro. Ótimo. Aí, eu chego na escola, eu dava aula pros caras na terça-feira.
Pô, hoje tem um formado em médico, tem outro formado em veterinário, tem outro formado em direito. Esses caras todos fazem contato comigo até hoje, cara. Isso é muito legal. Muito legal. E isso já tem, sei lá, tem mais de 10 anos. Acho que 10, não sei. Mas enfim. Aí, cara, eu cheguei na sala para dar aula, né? Molecada não vale nada, né? Aí a galera do fundão lá, pô, tô vendo que hoje vai ser brabo. Isso aqui tá uma porra. Aí eu olhei, rapaz... Tu tá pensando que tu tá onde, meu irmão? Aí começaram a rir. Mas todo mundo rindo. Eu falei, cara, tem alguma coisa nisso aí, né? Até que eu lembro do nome dele até hoje, Rafael. Agora se formou em advogado. Um moleque top. Até hoje ele me convidou pra formatura dele, depois de um tempão. Isso era turma de primeiro ano do ensino médio. Caramba. Quer dizer, são 5, isso tem 8 anos. Aí ele pegou, professor, posso mostrar o celular pro senhor? Posso mostrar um negócio aqui? Eu falei, pô, vai, me mostra aí. Pô, ele mostrou aquele negócio do CQC, que tinha passado na segunda-feira, top 5, primeiro lugar, eu e José Carlos Lippe. E aquilo foi o Brasil inteiro comentando aquilo, né? E inclusive, que eu já tinha trabalhado uma segunda vez em Blumenau, eu nem falei isso, né? Mas aí eu fiquei 4 anos em Blumenau da segunda vez, bem pra cacete dessa vez. Sim. E aí, até lá de Blumenau me liga, pô, tu tá desempregado, cara, a gente dá um jeito aqui, não sei o quê. Me acharam, cara, sabe? A amizade que a gente fez e tal. E aí eu falei, pô, molecada, e tu sabe que até hoje, aí eu fui trabalhar em Laje do Muré, quando eu passei no concurso, em 2015, que eu entrei no Estado. E fui trabalhar lá. Eu entrei na sala de aula. Aí, olhando. Pá. O primeiro dia de aula, eu sou o Capitão Nascimento. Né? Eu entro matando, né? Aí depois eu vou... Aí, rapaz, eu entrei na sala de aula. Aí eu... Pergunta. Primeiro dia, sou ruim demais. Aí eu pergunto, qual o problema? Aí, professor... O cara com vergonha de perguntar, o senhor é aquele lá daquele negócio da televisão? Aí eu falei, que televisão, rapaz? Aquele lá que eu... Posso falar, professor? Pode, fala, bota pra fora aquele que o cara falou pro senhor assim que estava uma porra. Aí eu falei, porra, sou eu mesmo. Quer dizer, então isso, cara. Lá em Laje do Muriaé, quer dizer, isso repercutiu. O Lippe ganhou um prêmio também, lembrando, do American Salt Memes, né? Como meme do ano. Como meme do ano. Ele foi no Rio de Janeiro receber... Esse prêmio lá no Rio de Janeiro do American Salt Meme. Que ele foi a estrela do espetáculo ali. Eu só fiz a cara de fuinha, né? Mas aí até hoje me perguntam se realmente a gente brigou e tal. Foi, brigamos nada, né? E eu e o Lippe, a gente tinha uma afinação muito grande. Da forma de um olha pro outro, já sabia o que o outro queria. Então, pô, só era 33 anos de convivência, né? De um olhar pro outro, a gente já sabia o que o outro queria. E ali naquele dia, quer dizer... realmente a gente ultrapassou o tempo, que a gente estava fazendo uma crítica, uma situação e tal. Aí faltava 2 minutos, era rodado do Campeonato Brasileiro. E Rodrigo controlava o nosso tempo. Aí Rodrigo falou, olha, quando voltar do comercial tem 3 minutos para falar. E os 2 minutos do final do último bloco sempre era dele, do Lippe fazer o comentário final dele. Né? Ele juntava tudo que acontecia no programa e fazia o comentário de 2 minutos. Aí, pô, entramos, pô, mas tem que dar o resultado do campeonato. Ah, então dá o resultado do campeonato, eu comento. Aí, então tá bom. Aí eu, pá, entrei, deu o resultado, agora o comentário com o Zé Carlos. Só que a hora que eu chamei, ele dá uma olhada pra mim, aí ele faz assim. Aí eu falei, porra, já. Lá vem. Você pode observar isso na imagem. A hora que a hora que ele começa a falar, ele olha pra mim, eu já olho e faço assim. Eu olho pra frente, porque eu já vi. Lá vem o golpe, né? Lá vem o golpe. Aí ele soltou aquilo ali. Já não gostou, ele vai fazer alguma coisa. Aí, mas essas coisas foram muito legais. Então, assim, essa coisa do professor, né? Da gente ser espontâneo. Eu brinco muito com o aluno. Eu tento fazer, porque ninguém quer aula de história, cara. Ninguém hoje quer aula de história. Entendeu? Pô, tu entra na sala de aula, quem é que gosta de história aqui? 2. Numa sala de 30, às vezes nenhum. Entendeu? Então, às vezes os dois estão mentindo também. Pode estar fazendo para te agradar. Pô, né? Então você tem que... Às vezes são os caras mais ruizinhos. Pois é, vou te agradar. Aí já chega lá, às vezes eu brinco, pô, chega o cara lá, feio, gordo, mal acabado, dando aula de história.
pô, isso vai ser uma tiriça isso aqui, né? Então, assim, mas é legal também, assim, foi... E o bom disso, Felipe, que agora nós temos as duas versões, né? Sim. Da narração do meme do Lipe. Sim. O Rodrigo teve aí, é verdade. Mas, pô, essa foi marcante, cara. Foi. Ficou pra história. Teve a outra também, né, que a gente também foi pro Top 5 na época com a Érica Marra, né? Que a Érica foi lá, ganhou um prêmio do Flamengo, uma coisa assim, e eu segurando... Porque a hora que o troço era de prata... Aqui, aí, era uma placa de prata. Sim. Aí, na hora que eu segurei pra ela, pô, a luz batia e espelhava. Aí eu fui ajeitar a placa pra sair do espelho da luz. Aí, aquela troço caiu. Aquilo caiu. Saiu demais, né? Virou meme também no Top 5. Dessa vez não ganhamos, não. Amassou? Quebrou? Não amassou, não. Graças a Deus. Mas caiu no Top 5 também, cara. Muito legal, né? E assim, mas... cara, é uma experiência muito boa. A TV, eu tenho o privilégio, já que estamos falando de TV, né? Eu fiz o primeiro programa ao vivo de TV em Teresópolis. Né? Os programas todos eram gravados. Sim. E eu fiz o primeiro programa ao vivo. Surgiu uma TV antes da TVT, eu não me lembro se era TeleTV, era uma coisa assim. Eles tentaram fazer alguma coisa, mas nunca aquilo... Eu sinceramente, eu não acho que poderia dizer que aquilo era ao vivo, porque aquilo caía mais do que outra coisa, eram questões técnicas, sim. Né? E tal. E essa TV durou muito pouco, ela ficou uns 2, 3 meses, talvez, e depois... Aí veio o Gilberto com o investimento do Rio, junto com o senhor Luiz Salles, e aí abriram a TVT, né? E ali os programas eram gravados. E na época eu não fazia com o Lipe, né? E o Lipe, depois é que o Lipe começou a fazer alguma coisa com o Maurício Aragão, aí já num outro canal de TV, mas ele não era fixo no programa, ele era um convidado que ia lá de vez em quando falar alguma coisa. E eu fazia o programa sozinho. E até quem me indicou também, eu gosto de dar nome aos bois, porque é importante, né? Ainda mais boi. Pois é, eu vou dar nome ao boi. Paulinho Carvalho. Aqui. E aí o Paulinho estava começando a montar a equipe, o Paulinho já tinha sido chamado, a TV não estava no ar, e aí eu fui apresentado por ele ao senhor Luiz Salles para fazer o programa de esporte, e a gente começou fazendo o programa de esporte, que era todo produzido pelo Claudinho Mesquita. Né, que é um músico de primeira linha e para essa área de edição também o cara é muito fera, né? Tanto que você vê os vídeos, os clipes que ele faz de música que ele cria, né? Ele toca todos os instrumentos e ele mesmo faz o vídeo, ele faz a edição e vai tocando vários instrumentos, é uma coisa de louco. Completo, e aliás virou um meme também, uma passagem no TVT Esporte, já que falamos de meme aqui, aí já estávamos no programa ao vivo, né? O Lipe já estava comigo fixo. E foi um jogador de basquete chamado Sabonis, e eles estavam fazendo um torneio de trinca de basquete na Praça Olímpica, e ele foi lá divulgar isso. Aí, na época, não era lâmpada fria, como são as lâmpadas aqui, né? As lâmpadas eram lâmpadas quentes, elas esquentavam tanto que a testa da gente ficava vermelha. E aí, eu estou olhando o tempo ali para não andar. Aí, a gente pegou e foi fazendo o programa com ele e tal. Deu um problema, por ser lâmpada quente, eu acho que o fio não aguentou, aí começou a dar aquela... Aí, não, ele acendia e apagava um mau contato na coisa. E aquilo no meio, assim, porra, cara, é uma bomba, né? Aí no meio tinha um negócio que a gente chamava de aranha, que tinha um monte de entrada de tomadas, de energia. Só que de um lado era 220 e do outro era 110. A lâmpada era 110. Aí o cara começou a enfiar a lâmpada na tomada, trocando de tomada, não funcionava. Aí eu olhei e só fiz assim, Lipe comentando, e eu olhei e fiz assim, né? E o cara não olhava pra mim, porque, pô, ele tava tirando a tomada de 110 e ia enfiar na de 220. Não deu outra. Pá, ele enfiou aquilo, pá, aquilo estourou dentro do... Aí estourou, e o Lipe comentando, aquilo estourou quase... Não voou vidro no Lipe, mas o susto que ele tomou... Aí o Claudinho era o diretor, Claudinho, vai explodir, Claudinho, vai explodir. Rapaz, isso virou isso virou também um meme, né? Se você entrar também, vai explodir. E o Claudinho musicou aquilo. E virou um rap.
Entendeu? O rap do Vai Explodir. Se você entrar no YouTube, tem lá o rap do Vai Explodir. Entendeu? Aí vai explodir, vai explodir. Pá, 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 pá. Aí vai embora, Aquilo... Mas eu fiz o primeiro programa ao vivo nas TVs aqui de Teresópolis, para meu orgulho, né? Foi uma experiência, porque eu não dava certo dentro do padrão que o senhor Luiz queria. O senhor Luiz era um cara que trabalhou na TV Tupi na época, e tinha aquele padrão. Então eu tinha que chegar cedo, e eu sempre cheguei em cima da hora. Eu tinha que chegar cedo. Aí tinha lá as pessoas que... Tinha sala de maquiagem, tinha que sentar lá. Aí passava um batom na boca, passava um pancake para não dar brilho, e não sei o que. Cara, eu odiava aquilo. E aquelas lâmpadas quentes, cara, eu suo pra caramba. Aquilo daqui a pouco tá me incomodando. Aí... Agora tu imagina ali, careca, quando passava o pancake na cabeça dele, que aí ele virava o Siri, cara. Aí, enfim, aí a gente botava aquele troço todo. Então, e não dava. Barba, cara, eu não gosto de fazer barba, eu tenho uma pele muito ruim. Então eu chegava de barba mal feita, e seu Luiz, muito educado, gente, muito saudosa memória mesmo. Também aprendi muito com ele. Aí, seu Luiz, Marcelo, você não pode fazer um programa de televisão com essa barba. Mas eu já tinha que fazer o programa, era ao vivo, ele ia me mandar pra casa, não eu entrava com a barba e fazia. E a barba mal feita, pô. Divertir. Não, cabelo grande, e aquela coisa toda. E aí teve essa questão, né, de fazer esse programa ao vivo, e acabei fazendo pro resto da vida ao vivo, porque a gente também... se enquadrava, eu e o Lipe, dentro dessa questão do improviso, né? Sim. E a gente, acabava se afinando, e o seu Luiz acabou gostando daquele estilo. E um detalhe muito importante é que, no final das contas, o programa, a gente conseguiu atingir um público que não era só o público do esporte. Rapaz, era muita dona de casa que assistia o programa, que encontrava a gente na rua muitas vezes, falava assim, eu gosto de ver, eu não entendo nada de esporte, mas eu gosto de ver só para ficar rindo, eu morro de rir com vocês, entendeu? Porque a gente... E era tudo improvisado, nada era preparado. A gente nunca fez nada, e eu não gosto também dessa coisa do preparado. Né? Engessado, né? Não, nunca. Eu sei que televisão é assim e tal, mas eu nunca fiz isso, cara. Eu sempre fui assim na... Eu respondi o que tu me perguntou? É porque vai vindo história, vai vindo história. É sempre muito bom ouvir. Demais, cara. É sempre muito bom ouvir. Mas, diante dessa tua caminhada, né? Acompanhando o esporte aí de Terê, né? Nosso esporte local. O que você viu aí que mudou para os dias de hoje? Tu continuou acompanhando quando você parou com a TV? Olha só, como eu disse, eu fiquei meio sabático, tá? Eu fiquei meio sabático. Não necessariamente decepcionado. Eu estou sabático. Tá? Porque o esporte é uma coisa que eu gosto. Então, para não dizer que eu não fiz nada, eu acompanhei as finais do Campeonato Municipal de Futebol ano passado. Esse ano ainda não teve, né? Eu fui no Campo do Barra, assisti os jogos, semifinais e finais. Eu fui, mas na minha, quietinho, né? Aí, vem cá, Marcelo, vem cá, vamos lá na tribuna. Não, deixa eu aqui no meio da galera. E ali eu fiquei, dali eu peguei, acabou, meti o pé e fui embora. Mas eu não sei se não são decepções, cara, tá? Mas são coisas que eu acho que vem acontecendo e que, sinceramente, eu acho que o esporte tem perdido muito da cidade em vários aspectos. Eu sei que é muito ruim a gente falar em política, tá? Até na política eu tô sabático. Eu não quero mais política, entendeu? Eu não quero. Eu sou um cara, eu sou um professor de história, eu tenho um pensamento de esquerda, sim, tá? Eu assumo isso, entendeu? Eu não sou esquerda radical, eu sou esquerda. O que está errado na esquerda está errado. Tem que mudar. E o que está certo na esquerda, a gente tem que apoiar. Se a direita tem alguma coisa que tem que ser apoiada, a gente tem que apoiar. Mas onde eu quero chegar com isso, tá? Eu acho que o esporte em cidade pequena, ele é dependente da política. Sim. Entendeu? Eu não acho que não tem que recorrer a isso. Concordo. Agora, eu acho que é só política que não dá. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Então, é isso que me fez me afastar um pouco. Tá? Porque, como eu disse, eu sou um cara utópico, cara. Entendeu? Eu acho, né, que dá para fazer pelo esporte muita coisa, usufruindo da política, claro.
a política usufruindo do esporte, sim, porque, poxa, uma secretaria de esporte, por exemplo, tá? É lógico que quem está lá está no papel político. Eu não tenho dúvida disso. São políticas administrativas. Sim. E quem vai colocar o secretário de esporte lá é o prefeito, dependente de quem seja. Sim. Agora, eu não posso colocar secretários, tá? Que eu vou ser crítico, tá? Vai interessar a quem quiser que interesse. Mas uma pessoa que é mais perto de um campo de futebol, por exemplo, que chegou, foi como vigia de um campo de futebol no bairro de São Pedro. E se tornou um secretário, porque era indicado por um vereador. Eu nem conheço o rapaz, tá? Não estou entrando no mérito do que ele fez. Ele pode ter sido o maior secretário da história de Teresópolis. Mas identidade zero. Entendeu? Sim. Aí eu vejo o ginásio Pedrão, que para mim é o maior patrimônio do esporte em Teresópolis, e eu vivi 12 anos ali dentro, eu conheço cada fio, cada cano, porque eu participei da reforma do ginásio, entendeu? E eu vejo o ginásio daquela forma, e sendo mal usado, e ninguém vai me convencer que está sendo bem usado, porque não está, porque só estão fazendo política. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem outras políticas para fazer para ajudar a política. Sim. Entendeu? Sim. Então, eu fico muito triste, né, da política usurpar o direito de quem faz, dizendo que é ela que está fazendo. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu trabalhei com vários secretários de esportes. Eu trabalhei com 5 ou 6, eu acho que nem lembro mais. Entendeu? Tinha políticos ali também. Mas eu confesso para você que eu nunca vi, assim, é lógico, cara, que pô, eu faço, eu aconteço, eu sou. Nenhum deles que passou ali tinha esse perfil, por mais que fizesse, por mais vaidoso que fossem. Sim. Tu tá entendendo? Todos eles, tá? Tô falando todos eles. Então, assim, e foi feito alguma coisa. Até porque, aí, finalizando a questão política, se é para fazer política, não tem que fazer política para secretário, tem que fazer política para o prefeito, porque é ele que é o que coloca o cara ali, é ele que vai assinar o cheque para manter a política esportiva, que em Teresópolis não existe. Há muito tempo. A gente vem declinando a cada governo que passa. Essa é a realidade. São cargos sendo tratados como moeda de troca, né? Sim, a gente vê... Acaba que até antes da política passada, o ginásio ficou parado. Não, sim. Ficou parado, ela estava sendo tratado o ginásio como uma moeda de troca para fazer evento ali e ter apoio. Sim. Né? Sim. E foi um até dos motivos de eu recuar e nem fazer nada ali. Uhum. Né? Tirei meu projeto, preferi não fazer. E isso que você falou é forte porque... no momento que a gente precisa da política administrativa, né, para poder gerir o esporte, para fazer acontecer, a coisa demora a acontecer. E quando querem movimentar o esporte para poder chegar até a galera, tá no período de quê? Eleição. É isso aí. E uma outra coisa que é fundamental... Eu sou um cara esperançoso, tá, Não, Marcelo? Eu sou utópico. Eu espero bem... Eu não sei. Como eu disse aqui antes de... Espero que mude. Né? Espero que venham novidades aí, que tenha essa gestão. Acredito. Eu não acredito. Vamos ver. Eu não acredito. Promessa tem, né? Promessa... Quem vive de promessa é santo. Agora, é santo. Acende vela pro maluco e faz promessa. Agora, o que eu quero dizer é assim... Eu custo acreditar isso que você acabou de falar. Não pode ser moeda de troca. Não. Entendeu? Tivemos secretário aqui que nem da cidade era. Né? O outro, uma vez, eu fiz uma entrevista com um cara, falei, pô, você como secretário, o que vocês vão fazer pelas praças de esporte da cidade? Não, praça de esporte não é a gestão da Secretaria de Esporte. Aí eu falei, pô, não, ele entendeu praça de esporte é praça de Santa Teresa, entendeu? Pracinha de qualquer bairro. Praça, né? Qualquer praça, né? de esporte é o quê? É o ginásio, é o campo de futebol, quadras e assim sucessivamente. Sim. Então, assim, não tinha entendimento. Um que não sabia onde era a várzea, onde era o soberbo, onde era a barra. Então... complica. E esse é meu medo, que o Teresópolis, André, eu sou de um tempo que a gente tinha aqui, eu acho que a gente tem pessoas capazes, com ideologia, não política, ideologia esportiva, tá? E com capacidade para fazer. E digo mais, qualquer secretário que sente ali, por mais, presta atenção, competente que ele seja,
Se não vier de cima, se o prefeito não tiver uma identidade com aquilo ali, não anda, vai ser mais um. Vai ficar ali ganhando lá não sei quanto dinheirinho dele, depois vai pegar aquela indenização gorda depois de 4 anos que o prefeito paga, porque é lei, e eles têm que ganhar, e vai embora. E foi só mais um que passou ali. Entendeu? Só mais um. Não depende só dele. Né? Vamos fazer um roteiro aqui de secretário, tu lembra de quem? Tu vai lembrar de 1 ou 2, cara. De tantos que já passaram ali, outros que tu não sabe nem o nome. Olha que loucura que a gente passa. É verdade. Então, eu acho que ali, a Secretaria de Esporte, primeiro, a gente tem que tratar o esporte social. O que é o esporte social? É o esporte nos bairros. Ah, mas é difícil. Não. Não é não. E não é caro. Porque outra coisa que é péssima no pensamento de qualquer prefeito, qualquer secretário, é dizer assim, não, eu não vou gastar dinheiro com isso. Opa! Prefeitura não gasta dinheiro. Prefeitura investe dinheiro. É diferente. Quando você gasta no social, não é gasto que eu digo do desperdício. Você gasta com aquilo que você tem que gastar, entendeu? E a gente aqui tem isso, tem que economizar, tem que sobrar dinheiro de caixa. Ô, gente, isso não é banco, cara, não tem que dar lucro, a prefeitura não tem que dar lucro. Agora, e a Câmara de Vereadores aprova, às vezes, um recurso anual para a Secretaria de Esporte que você não consegue pagar a luz e a água do ginásio Pedrão, que é a referência do nosso esporte. Lembrando que nós temos outras praças, entendeu? Né? E o esporte não pode ser referendado só na figura do Pedrão. O Pedrão é o nosso Maracanã, ele só pode ser usado para grandes espetáculos, rapaz. Ô, gente, eu penso assim. É verdade. Entendeu? Sim. E hoje está lá sucateado. Né? Depois da reforma que teve, né, na época da Liga Futsal, nunca mais só fizeram gambiarra. Então, assim, eu me preocupo muito com o esporte de Teresópolis. Então, por isso que eu tomei sabático, porque o Lipe me chamava de boca de cumbaca. Que eu acho que eu sou, entendeu? Porque eu não tenho medo de falar as coisas, entendeu? Minha mulher às vezes me freia por causa disso, porque eu vejo e falo. Eu falo o que eu penso. Não falo com fundo nenhum de ofender. Não. E sou extremamente crítico. Isso também, esse é um defeito que eu tenho, porque às vezes eu custa ver alguma coisa boa. Entendeu? Ainda mais quando se trata de política, sabe? Eu não consigo ver. Então, assim, e o esporte, cara, é uma coisa que me toca, é a minha vida, cara. Entendeu? Então, quando eu vejo a cidade igual Teresópolis, tem o potencial que tem Teresópolis. Não é só o esporte, não. A cidade, de modo geral, a gente está se deteriorando, cara. A gente já perdeu todo o nosso perfil. Tu vai a Friburgo, lá tem o quê? Tem um perfil, a cidade tem um perfil, tem um turismo forte. Tem as fábricas quebraram, mas fizeram negócio de roupa íntima, aquelas partes do interior lá, todas lá preservadas e cheias todo final de semana. Aqui o que a gente vê é o que? Desmatamento, loteamentos, entendeu? E ninguém faz nada. Então, assim, a cidade, eu com todo respeito a qualquer cidade, porque eu estudei em São Gonçalo. Foram 4 anos estudando em São Gonçalo. Tá? Mas eu entro aqui na Calçada da Fama, às vezes, aqui nesse centro comercial, eu me sinto em Alcântara, cara. Entendeu? Eu acho que todo mundo tem que ganhar a sua vida. Mas é o cara com o microfone, é o outro que tá ali, o outro pegando papel, o outro fazendo não sei o quê, o outro vendendo bala, o outro não sei o quê. Pô, gente, pelo amor de Deus, esse é o perfil de Teresópolis? Tu não vai num sinal de Teresópolis que não tem alguém vendendo uma bala, pedindo dinheiro? Entendeu? Isso é falta de política pública. Isso é uma coisa que acontece nas grandes cidades no Brasil? Acontece, mas aqui nós não somos grande cidade. Nós somos do interior. Complementar a tua linha de raciocínio dentro desse cenário que você acabou de expor aqui pra gente. Uhum. Como que a sociologia poderia entrar nessa situação? Opa, muito bom. Cara, primeiro ver qual é o processo político que o governo tem. A gente começa por aí. Então, quando as pessoas criticam alguns programas do governo que beneficiam pessoas mais pobres, com programas de ajuda financeira, vou citar aqui o Bolsa Família, por exemplo, né? Eu tenho questionamentos contra o Bolsa Família. Mas se você me perguntar se eu sou contra, não, eu sou extremamente a favor. Entendeu? Eu só acho que tem que ter a contrapartida. Isso é uma coisa que o governo falha muito, tá? Então, eu não sou contra quem recebe Bolsa Família, tá? Hoje a gente saiu de novo da linha de pobreza, agradeço esses programas sociais,
Entendeu? Então eu tenho que ter a contrapartida. Contra o pé de meia. Estou citando isso como um exemplo, tá? Para referendar a questão da política pública. Você é contra o pé de meia? Não. Mas eu tenho que ter a contrapartida. Né? Eu não tenho que estar dando dinheiro para o aluno ir para a escola. Eu tenho que estar dando dinheiro para o aluno ir para a escola e ele tem que dar renda, ele tem que render também. Sim. Porque a gente está formando muito mal a população. Sim. Tá? Eu confesso. A gente tem formado muito mal os nossos jovens. E o reflexo disso acaba sendo o que a gente está vendo. Votam mal, vereadores políticos, de modo geral, são mal preparados. E a gente que tem na mente o pensamento de fazer alunos de futuro, de futuros profissionais não serem submissos e sim protagonistas, porque eu não entro na sala de aula para simplesmente ensinar alguma coisa para ele ter um mínimo de conhecimento geral. Sim. Pô, eu quero que esse cara, como eu te falei agora há pouco, o outro está formado em medicina, o outro se formou em direito, o outro está formado em veterinária, entendeu? Eu quero que ele seja protagonista, entendeu? Eu não quero que ele seja, com todo respeito também, gente, que tem pessoas que se ofendem. O Marcelo tá falando mal da profissão. Não, eu tô falando o seguinte, o cara que trabalha de motoboy é essencial hoje, por exemplo. Mas qual a qualificação que ele tem para ser motoboy? A não ser alguns terem a carteira de motorista. Entendeu? Sim. Só exige isso, né? Entendeu? Então, isso é falta de política pública, porque ele também não é para isso. Quando eu tenho que atravessar a rua, tem a faixa de pedestre, é uma bobagem, cara. Mas tem a faixa de pedestre para você atravessar, o cara atravessa 10 metros fora da faixa de pedestre. Tu tá entendendo? Então, isso é falta de política pública. Não adianta eu espalhar propaganda na reta, dizendo que se não fizer direito vai ser multado. Isso, para mim, é assédio. Entendeu? Outro anda direito, outro vai ser multado. Eu tenho que tentar fazer a coisa de outra maneira. Então, assim, a sociologia, ela não vai resolver o problema, mas ela tenta explicar de acordo com a realidade daquele local. E a gente está perdendo a nossa essência. Teresópolis está perdendo a sua essência, tá? Em todos os aspectos. A começar pelo esporte, porque eu entendo que, apesar de ser um professor de História e Sociologia, mas eu acho, cara, que a educação é importante, ela somada ao esporte, cara, você vai diminuir o tráfico, você vai diminuir a quantidade de gente na rua pedindo dinheiro, você vai diminuir uma série de coisas, porque você vai fazer uma das coisas mais importantes na vida da gente, talvez não seja o dinheiro. O dinheiro faz falta pra cacete. Eu sou professor, eu sei que é ser professor do Estado, entendeu? Mas ninguém me tira a educação que eu tive, com o meu sacrifício. A educação, o conhecimento. O conhecimento, entendeu? Ninguém me tira isso, então isso me enche de orgulho. Aí eu sou um pouco vaidoso nesse aspecto, entendeu? Porque a gente nem conseguiu falar tudo que a gente tinha para falar. Sim. Mas pô, eu trabalhei de novo em Santa Catarina, eu conheci o Brasil inteiro fazendo narrações esportivas, os principais estados do Brasil eu conheço, entendeu? Eu lidei com pessoas de todos os naipes e só aprendi com isso. Eu nunca cheguei na arrogância para ninguém por causa disso. Muito pelo contrário, eu estou aqui para tentar passar algo, né? E é dessa forma que eu penso. Então eu fico muito entristecido como filho dessa cidade, ver a cidade como está. Os próprios teresopolitanos perdendo a sua identidade. Sim. Entendeu? A identidade da cidade foi perdida. A gente perdeu a identidade em todos os aspectos. E isso vai a partir de um trabalho social que tem que ser feito, né? Eu não posso gerar pobreza. Para a política é interessante gerar pobreza. A pobreza é interessante para a política. A ignorância é interessante para a política, né? E aí a gente escolhe mal. É que quando falam que é de berço que se constrói um futuro, né? E isso se enquadra muito na sociologia, né? Na sua missão. Que não se trata só é só da família, não. Isso é todo o contexto. Todo o contexto. Que aí, André, vai a partir da família. Onde eu quero chegar com isso? Se você teve uma má formação familiar e uma má formação educacional, você vai passar para os seus filhos a mesma coisa. A mesma coisa. Porque você passa aquilo que você teve. Vai de geração a geração. Entendeu? Sim. Então, eu penso dessa forma. Eu conheço seu pai, sua família. Tenho certeza que eles deram o máximo que eles puderam dar para você. Sim. Os seus pais eu não conheço. Mas pelo que eu vejo de você, você teve uma boa educação em casa. Com certeza. Então, e passa isso para suas filhas. Com certeza. Entendeu? Então, cara, isso é fundamental. Então, o primeiro passo é a família. Entendeu? Eu não posso achar, por exemplo, que
eu tive uma educação que não foi muito rígida, não, confesso para você, tá? Mas foi uma relação de confiança a vida inteira. Meus pais confiavam em mim, mesmo com toda a zoeira que eu fazia, meus pais confiavam em mim, entendeu? Sim. Mas eu nunca decepcionei eles no sentido de desabonar a minha conduta. Tu tá entendendo? A não ser na escola que eu fazia umas bagunças, quando era suspensa, aquela coisa toda. Mas só que hoje, depois de velho, eu encontro com ex-professor. Rapaz, Dona Creuza, vou falar o nome dela aqui, Dona Creuza Valinhos, foi minha professora que me alfabetizou. Ela é muito ligada à Igreja Católica. Ela é mestre da Eucaristia, que chama, né? Ministro da Eucaristia. Ela é ministro da Eucaristia aqui na Igreja de Santa Teresa. Rapaz, ela nunca esqueceu de mim, cara. Marcou a vida dela. E ela foi minha alfabetizadora, cara. Entendeu? Assim, eu marquei a vida dela. Foi um trauma, será um trauma? Deve ter sido. Mas, entendeu? Então, eu tenho, assim, professores na minha vida que até hoje me encontram comigo. Marcelo, tu era o capeta. Entendeu? Mas tu era um garoto bom. Então, assim... Mas, para terminar, eu acho que é dessa forma. Então, a gente, Teresópolis, Teresópolis não é exceção do Brasil, não, tá, gente? A gente tem outros municípios também que estão tão paupérrimos contra a gente. Agora, eu acho que pela proximidade de um grande centro como o Rio, entendeu? Pela questão geográfica da cidade, onde a gente está bem localizado, a gente não podia estar passando pelo que está passando. A gente não podia estar passando por esse desmatamento que a gente está vendo. Pelo esporte de Teresópolis, que fica preso ao ginásio Pedrão, entendeu? Enquanto nas comunidades, molecada tá fazendo aviãozinho na rua aí todo momento. Tu vê aí todo dia menor de idade sendo preso. Eu trabalho em escola, gente. Eu trabalho em escola. Você vê de perto, né? Entendeu? Então, gente, é a falta de respeito de um com o outro. Tá? De não haver respeito, é misoginia, é homofobia, é o tempo inteiro isso dentro da escola. Isso vem da onde, cara? Entendeu? Da falta de educação. A gente está formando mal os nossos alunos. Entendeu? Tem que passar aluno. Opa, mas esse aluno não... Problema, vai logo. Problema tu passa. Passa pro próximo. Não pode ser assim. Eu confesso para vocês que eu não sou assim. Tá certíssimo. Aí eu vou contra o sistema. Entendeu? Aí eu vou contra o sistema. Mas minha consciência é que manda. Então eu acho que eu faço bem feito. Entendeu? Tem pelo muito menos que mudar, tento. Né? Muito. Muito. Mas eu acho que, vamos falando pelo esporte, eu acho que a gente tem que mudar esse esporte. Não adianta muita propaganda. E propaganda de quê? Sim. Do quê? Entendeu? Foi o Sérgio que teve aqui, falou do municipal de antigamente, né? Daqui da cidade, que tinham 21 equipes. 21? E hoje em dia... Rapaz, nós tivemos o campeonato centenário de Teresópolis. Foram 62 equipes. Teófilo Faraco era o presidente da Liga Teresopolitana de Desporto. 62 E o que aconteceu com esse povo aí? Ninguém joga bola mais? Não, hoje em dia, cara, o cara... Era região, né? Região. Não, região não, só Teresópolis. Rapaz, a gente tinha que fazer um programa aqui só para contar quantos campos de futebol que acabou, ou virou galpão, ou virou... também entendo que isso é o progresso, né? Virou a área de agricultura. Mas, assim, as escolinhas particulares também, que eu acho que todo mundo tem que gastar seu dinheiro, não tenha dúvida, mas ela acaba indiretamente sendo excludente. Porque quem pode pagar hoje tem onde treinar. Agora, quem não pode pagar não tem onde treinar, cara. Entendeu? Então, assim... Que bom que os caras estão ganhando dinheiro, que bom que tem gente que pode pagar agora, e quem não pode? Então, é verdade. A gente vai fazer tanta coisa aqui, cara, e chegar à conclusão de que nada resolve. Então a gente tem que repensar aqui. Opa, vira a página, fecha o livro, zera e vamos começar. Ainda dá tempo. Sim. Agora, se não tiver vontade política, não dá. E política eu digo sempre, quando eu vejo alguém falando assim, pô, eu não voto mais em ninguém, eu falo, tu tá fazendo a burrice, tu tá assinando cheque em branco. Entendeu? Ah, mas se eu voto, meu candidato perde. Ah, eu vou votar, depois ele tá roubando. Aí é outra coisa. Daqui a 4 anos tu não vota mais nele, vota em outro. Exatamente. Até uma hora que nós vamos acertar. Entendeu? Agora eu me omitir? Não. Entendeu? Eu não votar é símbolo da fraqueza. É de aceitar o que tá aí. Então acho que a gente tem que votar. E o jovem tem que ir para dentro, cara. E tá preparado. Não é um churrasco na laje na véspera da eleição que vai definir quem eu vou votar. Isso não pode, cara. É verdade. Verdade. Meu maestro. É uma aula, né? Pô, botou pra falar de tudo, aí. E vem essa Falei realidade. Que a gente ia falar mal da vida dos outros. Falamos nada. Mas é força de opinião e informação. Acho que
estamos aqui para fazer, né, essa conversa, esse bate-papo, esse debate. Estamos aí, é livre, aberto, e estamos aí para isso. Mas pra gente encerrar, né, que estamos já chegando aqui nos acréscimos para terminar o episódio. Já. Pra dar uma não é hábito sul-americano, só dá 3 minutos, né? Tem isso. Mas aqui, como é da Copa, dá 15 minutos 15, de acréscimo cada tempo. Mas não vou a 15, não. Mas, meu grande mestre, 2 últimas perguntas aí do nosso Pode Jogar. Você teve alguma coisa que tem ainda alguma coisa em mente que deseja fazer dentro da tua área de atuação, dentro da parte aí do pleito esportivo? Rapaz, dentro do esporte, eu ainda acho que eu posso fazer muita coisa. Porém, eu confesso para você que aquilo que eu acabei de dizer, eu acho que a coisa do jeito que está, realmente não está dentro do foco que eu gostaria, né? E a mesma situação. Se eu fosse convidado para um cargo político qualquer desse, de secretário, eu estou falando aqui, tá? Eu já tive na bica para entrar e não entrei. Eu não virei borboleta naquela época, eu não vou virar mais. Eu não tenho essa pretensão. Juro para vocês, eu não tenho essa pretensão. Eu não tenho. Eu vou olhar, não tenho essa pretensão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Mas certamente eu chegaria para quem me convidasse e falar aqui, tu quer que eu faça o quê? Tu quer que eu vou para arrumar voto para você? Ou tu quer que eu faça uma política esportiva que pode gerar voto para você? Não. Tu tá entendendo? Porque tu quer que eu arrume voto para você, eu vou ficar de cabo eleitoral bem pago. Não. Entendeu? Contando lorota, contando história, né? Já sou professor de história, vou lá dizer que estão fazendo, que estão acontecendo. Tá na tua área, né? Tá na tua chama área. A mídia. Entendeu? Aí, beleza. Né? Mas é aquilo que eu digo. Agora, vamos fazer o quê? Vamos fazer alguma coisa para você aparecer politicamente? Tem como fazer. Sem precisar, assim, eu sou... Entendeu? Não tem, cara. Eu acho que dá. Mas eu confesso que esse tipo de pretensão, eu acho sinceramente, que depois de 30 e tantos anos, quase 40 anos para o esporte, Teresópolis, eu acho que eu já dei minha contribuição. Né? O que ficou foi história. O que eu pude fazer, eu acho que eu consegui chegar aonde eu podia chegar. E cheguei. Cara, que alegria quando esse malandro me liga para mim. Marcelo, porra, queria que você fosse lá pra gente bater um papo e tal. Pô, isso é uma coisa que me marca, cara, que me emociona, que me deixa feliz. Da forma que o André me chamou, e eu, quando chego aqui, vejo que a outra mala também, que eu já vi desde pequenininho, fazendo o programa junto, cara, isso me deixa emocionado, isso me deixa feliz, entendeu? Então, acho que agora eu tenho que contar a história mesmo, né? E talvez para essa geração que está chegando aí, vocês principalmente, tem idade para os dois para ser meus filhos, entendeu? De, sei lá, tentar tocar alguma coisa através de um podcast, cara, né? A gente já é uma válvula de alguém. Sim, eu fiz rádio numa época, cara, que a gente foi fazer uma transmissão esportiva de carnaval, esticava quase que levar rádio nas costas, né? Até no Parque Regados, entendeu? Então, cara, o que eu tinha que fazer, eu já fiz pelo rádio. E tem tanta história para te contar. Pô, imagina, entendeu? Eu vou te contar uma para finalizar. Vamos lá. E aí tinha um torneio no interior, aqui do interior, muito bom. E o rapaz, Cláudio, lá de Cruzeiro, esse rapaz, fazia uns campeonatos bons mesmo. Naquela época que dava 20 times num torneio de interior. Caramba. Aí teve um problema lá e tal. E eu e Lipe, a gente fazendo programa na TV. E o Cláudio faleceu. Morte morrida lá, faleceu. Passado um tempão, daqui a pouco o Lipe um dia faz um comentário assim. Não, porque dentro do esporte, não sei o quê, o Cláudio lá de Cruzeiro. Rapaz, o cara faz os campeonatos maravilhosos. Ele no presente, né? Maravilhosos campeonatos dele e tal, e tal, e tal. E eu do lado dele. Esperando, né? Olhando para ele, porque eu sabia que o Cláudio tinha falecido. E ele falando do Cláudio, mas ele falou o nome do Cláudio, sei lá, umas 5 vezes. Aí até que eu não aguentei, eu falei, Lipe, deixa eu falar uma coisa para você. Realmente, os torneios do Cláudio eram muito bons, excelentes. Mas, felizmente, fiz aquela... Cláudio é de saudosa memória e só deixou coisa boa. Aí Lipe olha para mim e fala assim, Cláudio morreu? Aí eu falei, já faleceu. Morreu pra você. Porque pra mim, ó, ele tá aqui dentro. Já foi no improviso. Ué, meu amigo. Cara, essa foi... Rapaz, fila, hein, cara. a hora que ele mandou essa,
Aí pronto, cara. Acabou. Mas eu morri de rir, cara. Morreu pra você. E ele falou com aquela cara dele. Sério, né? Morreu pra você, porque pra mim, ó. Tá costurado. Ué? Mas, finalizando, eu acho que o que eu tinha que... Eu, sinceramente, acho assim, o que eu tinha que fazer, eu já fiz. E, assim, não vou dizer que eu parei, eu que deixei. Como eu te disse, eu tô no sabático, né? Mas eu fiquei feliz da lembrança. Você não sabe quanto eu ganhei minha tarde. E esses dias que esse programa vai estar vinculado aí, independente do horário. Foi muito bom contar a história aqui um bocado. Cara, nós falamos de tudo, meu irmão. Falamos de esporte, falamos de educação, falamos de política. E a hora passou, eu já entrei 10 minutos do acréscimo, entendeu? E a gente está aqui, meu irmão. Muito bom, André. Felicidades, que vocês tenham muito sucesso, tá? No Pode Jogar, porque eu fiquei muito feliz de estar aqui, de ter retornado. Ver a Ana Paula também, que iniciou logo depois de mim. Hoje está aí dirigindo a TRFM. Ela foi, eu tenho foto dela no meu casamento. É mesmo? É, no meu casamento. Manda pra gente aí. Ela tem foto com ela lá, tá no meu casamento, ela, né? E na época ela namorava Marco Antônio, né? Eita! Marcão. E aí, mas ela começou a namorar. Vou contar essa história fofoca familiar, né? Fica à vontade. O que aconteceu foi o seguinte: eu chamei Marco Antônio. Marco Antônio se separou de Ana Paula e se juntou com a Mônica Cosati, que era locutora da Rádio Ativa. Olha os dois, todo posturado enquanto foi falar de fofoca. Chega aí pronto. Aí acabou que a Paulinha não pôde ser minha madrinha de casamento, porque Marquinhos estava com a Mônica Cosati. E aí a Mônica Cosati virou minha madrinha, uma pessoa muito querida, que eu amo demais da conta, como eu amo também a Paulinha. E eu também dentro do rádio, cara, eu vou te falar, eu não lembro de ter algum inimigo, cara. Eu só tenho amigos, cara. Pô, eu só que tenho bom, amigos. cara. Eu só com TV, tudo, só tenho amigos, só amigos. Isso é muito bom. E vocês são muito especiais. Se mostra a pessoa que você Pode ter certeza. Muito obrigado. Eu fiquei Felipe, muito feliz de estar aqui. Dá o teu feedback aí. Pô, falar o que desse cara, né? Pô, cheio de história. Fala mal, quando eu sair pode falar. Nunca, mas falar de onde? Mal de quê? Obrigado. Não tem como falar mal desse cara, que conheço há pouquinho tempo, como você me falou, né, cara? É, sem dúvidas, um prazer pra gente ouvir tuas histórias. Aprender, né, também, né, André? Sim, que, pô, ensina demais, né? E esse ano sabático aí, ano não, né? Esse sabático aí que você tá, espero que você possa voltar, pelo menos as narrações aí, de repente, na TV, não sei se você tem projeto de voltar e tal. A gente até, vou mentir pra ti não, até já me assediaram aí pra uma situação, mas eu tô dando ainda, eu tô perdendo a barriga, tu já viu, né? Mas eu tô empurrando com a barriga. Então, vamos voltar, pô, você faz falta demais aí pro esporte de Teresópolis, sem dúvida. Né, André? Espero que, como você falou que é utópico, a gente espera e sonha aí por um Teresópolis voltado aí pro esporte de novo. Né, com os municipais gigantes que tinham, tanto de futsal, quanto de futebol de campo, quanto de vôlei, quanto tudo que tiver que puder e der para fazer, porque tem muita gente aí que gosta de esporte que queria, né, ter uma competição grande aí. Assim, um minuto. À vontade, cara. Eu tenho uma ideia, assim, eu falei tanto aqui de esporte social, mas eu acho que Teresópolis, até nisso, perdeu a referência. Nós tivemos o Barra Futebol Clube nos anos 80, um clube profissional que disputou o Campeonato Brasileiro, entendeu? Disputou o campeonato da primeira divisão do estado do Rio de Janeiro, que era dividido em 2 módulos, já é uma longa história pra gente contar também, tá? E aí acabou. Aí depois veio um outro processo que foi o futsal. Disputamos a Liga Nacional, principal competição do Brasil de futebol de salão. Estivemos entre os 5 melhores clubes, e numa época que havia um investimento pesado em clubes, principalmente na região sul, e nós perdemos. O Teresópolis Futebol Clube virou aquilo que virou lá, porque não teve apoio. Então, o que eu quero dizer é isso, a gente também tem que investir no chamado esporte de rendimento, é o que eu chamo, para criar uma identidade. Por quê? Presta atenção, o Pedrão hoje, por exemplo, tem a fama que tem, todo mundo quer fazer as coisas no Pedrão. Lógico que ele tem uma fama que começou lá nos Jogos Abertos do interior, tá? Mas que teve o seu ápice com a participação do Teresópolis Futsal, disputando a Liga Nacional, onde a gente teve aqui seleções, tivemos transmissões ao vivo, que a pessoa pensava que a prefeitura gastava uma fortuna com aquilo. Não. A TV Globo fez ali transmissões da seleção brasileira dentro do horário do Esporte Espetacular, por exemplo, da Globo, sem a prefeitura dar 1 centavo, porque aqui era atração, entendeu? Então, assim, a gente tem que se identificar com isso. Temos que criar, vamos disputar um time em 2ª divisão de profissional, por exemplo, todo mundo fala, a gente pode ter um estádio, podemos não, mas
Mas um time profissional para disputar uma segunda divisão, sim. Aí, em vez de garotos estarem aí tentando ir para Flamengo, pagar para Grêmio, pagar para Vasco, pagar para não sei o quê, jogar aqui, se não tiver oportunidade, jogar nos grandes clubes, é claro. Sim. E fazer daquilo ali uma referência. Quantos jovens começaram a jogar futsal por causa daquele time de futsal que tinha aqui? Sim. Quantos jovens jogavam futebol de campo por causa do Barra Futebol Clube? Referência grande. Referência. É isso aí. Nós não temos referência em nada na nossa cidade. Em nada. Em nada. A não ser, vou fazer aqui uma observação, a não ser nas artes marciais. Tá? A não ser nas artes marciais. A gente ainda tem um jiu-jitsu, por exemplo, que pode nos dar muito, muito retorno. Principalmente o jiu-jitsu. É muito forte. Sim. Porém, também não se junta. E aí não tem uma política para fazer juntar. Porque juntos somos fortes. E se o jiu-jitsu começar caminhando, cada um fragmentado, olhando para o seu umbigo, a gente também não vai chegar a lugar nenhum. Vai ficar, como eu disse, vai viver no casulo. Não vai virar borboleta. Sim. Mas é isso aí, meu mestre. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. A gente que agradece. A gente que agradece. Presença, tá? Mais uma vez aí por disponibilizar teu tempo. Pra tá aqui. Vocês é que disponibilizaram o teu ali. Eu vou tomar cartão amarelo já, pô. Esquenta não. E agora vem, né, Felipe Abreu? O apito final do nosso episódio com o Marcelo Rocha aí. Esse ilustre, Marcelão, grandioso aí na nossa comunicação local aqui de Teresópolis, trazendo esse feeling de informação, de conhecimento e experiência. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Beijo na família. E por aqui, ó, ficamos André Valeu, Celaive, gente. Felipe Abreu. Obrigado aí, obrigado, Marcelo. Rocha, fechando o 8º episódio do Pode Jogar. É isso aí. Fique com Deus. Valeu.